pessoa gira um objeto 1 de massa M1 igual a 200 gramas, acima da cabeça em movimento circular, com auxílio de um cordão. Em um dado instante, ela solta o cordão e observa o objeto atingir o solo alguns metros à sua frente. Entendeu o que está acontecendo? Está girando ali um objeto preso num cordão, né? Cordão, ele está aqui para cima assim, né? Fica mais correto, ele está girando aqui, né? Vamos supor que está girando assim, não faz sentido. De repente ele solta o cordão, o que vai acontecer? Vai voar, vai sair pela tangente, se estivesse aqui assim, vai sair pela tangente e fazer um lançamento horizontal. Exatamente, isso aqui é uma questão de lançamento horizontal. É porque ele fala que está girando acima da cabeça, solta o cordão à sua frente. Ele falou que a pessoa gira um objeto 1 acima da cabeça, em movimento circular, com o auxílio de um cordão. Um dado distância, solta o cordão, seu objeto atinge o sol. Bom, vamos ver até o fim. Só para entender o que está acontecendo, né? Aí o objeto vem e cai aqui. Bom, caiu aqui. Caiu uma certa distância à sua frente. Em seguida, utilizando o mesmo cordão, essa pessoa, ela substitui o objeto 1 pelo objeto 2, de mesmo formato e dimensões, porém com massa igual a M2 do 400 gramas. Ele duplicou a massa, foi só isso, o resto ficou idêntico. Trocou o objeto por um com o dobro da massa e fez de novo o mesmo processo. Novamente realiza um movimento circular da mesma maneira da situação anterior. Ao soltar o cordão, observe que este objeto 2 cai no mesmo ponto que o primeiro. Caiu exatamente, vou colocar isso aqui, esse ΔS aqui. Caiu no mesmo lugar, tanto o de 200 gramas quanto o de 400 gramas. Tá? E não falou que está girando na horizontal, vou ter que supor isso pelo visto, né? Enquanto os objetos estão girando, presos pelo cordão, realizam um movimento circular uniforme. Ó, falou que está em MCU enquanto estavam girando. Então, enquanto eles estão aqui, eles estão realizando um MCU. Em seguida, quando o cordão é solto, os objetos são denominados de projéteis, tá? Então, ele passa a se chamar projéteis, né? Foram arremessados. Em ambas situações, o ângulo de lançamento é... Aqui ele falou que é na horizontal. O ângulo de lançamento é zero, né? Como assim o lançamento é zero? É o ângulo com a horizontal, ou seja, a velocidade inicial de ambos foi na horizontal, fazendo um ângulo zero com a horizontal, né? Se tivesse arremessado para baixo ou para cima, ia ter um certo ângulo com a horizontal aqui, que é chamado ângulo de lançamento. Aqui, então, eu tenho um lançamento horizontal. Assim, os projetos realizam na horizontal um movimento retilíneo uniforme. Então, ele já entregou aqui para você. Isso aqui que você tinha que saber. Quando você tem um lançamento horizontal, oblíquo, você pode dividir ou estudar o movimento separadamente. Só a componente horizontal, só a componente vertical. E depois você une os dois pelo tempo, já que eles acontecem simultaneamente. O objeto está simultaneamente indo para a direita, aqui no meu desenho, e caindo, né? Já que a partir do momento que arrebentou aqui, ele começou a cair também sob a ação da gravidade local aqui. Tá? E na vertical, o movimento retilíneo. Está entregando o jogo aqui, não precisava, você tem que saber isso aqui. Uniforme variado, em MR e UV. Ele está dizendo que simultaneamente eles têm esse movimento aqui, horizontal, com essa velocidade de lançamento, e esse movimento aqui, vertical, com velocidade inicial zero, né? Porque a velocidade toda de arremesso foi para a direita, não tinha nada para baixo. Ele vai ganhando velocidade somente por causa da gravidade. Com relação às situações apresentadas no texto, é correto afirmar que, vamos analisar item por item. Item A. A velocidade angular do objeto 2 é 2 vezes maior que a do objeto 1. Primeira coisa, se a distância foi a mesma e aqui é um MU, essa velocidade com que ele percorreu toda essa distância é essa de lançamento, perfeito? E eu sei que o ΔS para os dois foi o mesmo. Então vamos ver o seguinte, no MU eu sei que a velocidade é o ΔS por ΔT. Só que você tem que pensar, o ΔS dos dois eu chamei de ΔS. Vou chamar de outra letra para não confundir. Vamos chamar de D. Dos dois, o ΔS foi D. Ele falou que caiu no mesmo ponto. E o tempo? Para os dois, o tempo em que ele fica viajando aqui para a direita é exatamente o tempo de queda com velocidade inicial nula. O tempo de queda, se você despreza a resistência do ar, né? Girando cordão, realizando. Ambas situações, e não fala também, né? Eu falei, questões da UFT o cara, ele supõe umas coisas, mas esquece de escrever. Eu acho que ele também esqueceu de escrever, mas não dá para resolver sem isso.
que eu tenho que desprezar a resistência do ar para assumir que o tempo de queda dos dois foi o mesmo, tá? Porque se o ΔT de um não for, aí a velocidade de lançamento não foi a mesma. Se um demorou mais para cair, a velocidade de lançamento vai ser diferente, tá? Se alguém demorou mais para cair, exatamente, a velocidade de lançamento vai ser diferente. Então, circular em seguida com a coordenadas todo o gestionamento do projeto, uma situação de lançamento é zero. Correlação, tá. Eu só revisando aqui o texto, para ver se ele fala em algum momento. Ele fala da mesma maneira, mas não falou que tenha, que é desprezar a essência do ar. E aí depende, mas se bem que o formato, ó, aqui, ó, vou dar uma, eu acho que eu não vou ter que retirar o que eu disse, porque ele fala que tem o mesmo formato e dimensões, tá? Então, eu estou supondo, e ele fala que é um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. Assim, supondo que não tenha esse do ar. Acho que ficaria bom falar, mas não pode também, acho que não caberia recurso, por exemplo. Porque o formato e dimensões do objeto é o que poderia fazer, numa mesma altura, um cair, demorar mais ou menos se tivesse resistência do ar. Mas sem resistência do ar, eles caem em movimento retilíneo uniformemente variado. Se tivesse resistência do ar, não seria movimento retilíneo uniformemente variado. Então, ele afirmar que então é um movimento retilíneo uniformemente variado, apesar de que era melhor falar devido à resistência do ar, já garante que eu não posso considerar a resistência do ar, portanto, o tempo de queda, já que os dois estão na mesma altura, que falou que estou tudo igual em um e outro, só mudou o objeto, o tempo de queda de um e do outro foi o mesmo, então o tempo que ele ficou andando para a direita, que é o mu, é o mesmo, então esse ΔT é o mesmo para os dois. Se o d é o mesmo para os dois e o ΔT é o mesmo para os dois, a velocidade linear com que eles foram arremessados, né, esse V0, então eu estou analisando aqui a horizontal, tem que ter sido a mesma para os dois. Então posso afirmar que o V01 tem que ser igual ao V02, tá? Mas aqui ele afirma a velocidade angular dos objetos, tá bom. Vamos lembrar que no movimento circular uniforme, que é onde tinha movimento velocidade angular, que o ômega, que é a velocidade angular, é a velocidade dividido pelo raio, onde o raio seria esse raio aqui da corda girando, ó. Seria esse raio aqui do giro do momento circular da corda. Alguns lembram que V igual a ômega R, né? Eu só isolei o ômega, tá? Como o raio, eu tenho que supor que é o mesmo, que todas as condições forem iguais, e a velocidade, eu acabei de provar que essa velocidade com que os dois são arremessados tem que ser a mesma, já que eles caíram no mesmo ponto e saíram da mesma altura. O ômega tem que ser o mesmo e não duas vezes maior, tá? Ou seja, a massa não faz diferença alguma para o ômega, dito que eles caíram aqui no mesmo ponto. Então a letra A está incorreta. A B. O projétil 2, então isso aqui ajudou a ver a letra A. A B. O projétil 2 leva menos tempo para cair do que o projétil 1. A gente discutiu isso aqui na letra A, né? O projétil 1 e 2 levam o mesmo tempo para cair, já que os dois têm um movimento retilíneo uniforme, partem com velocidade vertical inicial nula. Ó. Vamos fazer aqui a prova. Analisa só a vertical, né? Eu já falei que você pode analisar separadamente. Então, vamos pensar no tempo de queda, tá? Como que eu colocaria o tempo de queda? ΔS é V0t mais AT quadrado sobre 2. A queda, que é o delta, o V0 dos dois é zero. Então, a queda vai ser a altura igual a AT quadrado sobre 2. Se eu isolar o T aqui, vai ficar 2H, sendo que a aceleração é a gravidade. Então, eu troco por G, ó, passei o 2 multiplicando, o G dividindo, isso é o T quadrado. Então, o tempo de queda é a raiz de 2HG, ó. Não depende da massa, e sim só da gravidade da altura, já que o arremesso foi na horizontal e os dois estavam com velocidade inicial vertical zero, né? Isso aqui é na vertical. Então, isso aqui é o ΔS na vertical, isso aqui é o V0 na vertical, isso aqui é a aceleração na vertical, certo? Então, o projétil 2 leva o mesmo tempo para cair, não menos tempo para cair. Então, a B também está incorreta. C, as velocidades horizontais dos projetos são iguais. Isso eu mostrei aqui, ó, porque o ΔS, o D é o mesmo, e o tempo que ele ficou voando é o mesmo, porque o tempo de queda é o mesmo, e o tempo que ele fica caindo é o mesmo que ele fica voando para a direita, já que ocorrem simultaneamente. Então, a letra C está correta. Deixar um pontinho aqui para analisar antes de marcar a D. As forças centrípetas sobre os projetos são iguais. Essa aqui é a mais interessante.
Porque aí agora sim é o único ponto em que a massa faz diferença, porque a força centrípeta, que seria essa força que existia neles enquanto eles giravam aqui, ó, no cordão, aí sim a massa é relevante, porque ela é mv quadrado sobre r. O r dos dois eram iguais. A velocidade de giro aqui, que é aquele arremessado, dos dois eram iguais, já caíram no mesmo ponto. Porém, sabemos que as massas são diferentes, né? Se a massa de um é maior, a força centrípeta desse que tem a massa maior teria que ser maior aqui para manter essa velocidade. Então, a letra D está errada, porque aí sim a massa faz diferença e elas não são iguais. Então, a força centrípeta no 2 seria o dobro, né? Já que a massa é o dobro, a força centrípeta no objeto 2 seria o dobro da força centrípeta no objeto 1 para estar correta dele. Fala que são iguais, então está incorreta e o gabarito certo é o C de casa.